estudo de Mateus e hoje no capítulo 14 nós vamos ver sobre João Batista, nós vamos ver também sobre um grande milagre de Jesus e vamos dar continuidade ao nosso estudo. Então separa a sua Bíblia, separa o seu caderno de anotações e vem comigo para mais este estudo. Vamos lá? Então vamos ler primeiro capítulo 14 de Mateus, versos 1 e 2, que diz assim: A morte de João Batista. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus e disse aos seus criados: Este é João Batista. Ressuscitou dos mortos e por isto essas maravilhas operam nele. Então, olha só, a fama de Jesus ia se espalhando. Todo mundo queria ficar perto de Jesus, ouvir Jesus. E Herodes faz um comentário sobre Jesus, que ele seria João Batista, ressuscitado. Só que o capítulo ainda vai narrar a morte de João Batista. Vamos ver? Versos 3 ao 5 diz assim: Porque Herodes tinha prendido João, tinha-o maniatado, encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher do seu primo Filipe, porque João dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque tinham como profeta. Então, olha só, todos viam João Batista como um profeta. E Herodes também sabia que João havia sido enviado por Deus. João Batista veio preparar o caminho para o Messias. Ele cumpriu a sua missão, cumpriu o seu papel, pois ao receber Jesus como Messias, o povo entendeu que realmente se tratava do Filho de Deus. Foi João que batizou Jesus, né? Vamos ler os versos 6 e 7, diz assim: Festejando-se, pois, o dia natalício, o aniversário de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou-lhe a Herodes. Por isso, prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Então, Herodes promete dar até metade do seu reino se a sobrinha pedisse. E olha só que interessante, eu vou trazer aqui uma curiosidade sobre o que a Bíblia chama de dia natalício, ou dia do aniversário, que é o dia do nascimento. A gente tem algumas discordâncias entre alguns estudiosos. A gente vê que a Bíblia valoriza mais o registro da vida, das genealogias, do que as festas anuais, do que os aniversários. E muito interessante que nós vemos duas citações de dia natalício. A primeira está em Gênesis, capítulo 40, do verso 20 ao 22. E a segunda aqui em Mateus, capítulo 14, verso 6, respectivamente, são os aniversários de Faraó e de Herodes, reis ímpios e pagãos. Olha que interessante. Devido a isso, algumas seitas interpretam que a Bíblia não aprova a comemoração de aniversário. É porque liga, né, a costumes pagãos, questões de autoexaltação. Só que a Bíblia não proíbe aniversários, né? E nós vemos lá em Jó, capítulo 1, verso 4, a alegria de Jó quando ele faz a celebração de aniversário dos seus filhos. Então é algo que a Bíblia foca mais nas genealogias, no nascimento, mas não existe uma proibição quanto a comemorar o aniversário. Vamos ler os versos 8 ao 10, diz assim: E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. Vamos até o 10. E mandou degolar João no cárcere. Então a filha foi convencida pela mãe de pedir a decapitação de João Batista. Então, Herodes, aqui a palavra diz que ele temia o povo, porque o povo sabia que João era um profeta de Deus.
E ele temia o povo, mas ele não temia a Deus, né? E como ele havia prometido fazer o que a sobrinha pedisse, mandou matar João na prisão. Vamos ler os versos 11 a 13, diz assim: E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. E chegando os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Então, aqui Jesus mostra que passou por um período de luto, Jesus ficou triste com a morte de João, seu primo. Vamos ler os versos 14 e 15, diz assim: E Jesus saindo viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos e, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele e dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão para as suas aldeias e comprem comida para si. Então aqui eles estavam num lugar deserto, num lugar distante, só que o povo queria ouvir Jesus. O povo ansiava por estar ali perto de Jesus e ouvir os seus ensinamentos. Só que os discípulos queriam mandar eles para suas casas, porque não tinha como alimentar aquela multidão. E aí nós vamos ler os versos 16 ao 18, que diz assim: Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes de comer. Então eles disseram: Não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: traz aqui para mim. Então eles possuíam apenas 5 pães e 2 peixes para uma multidão. E como diversos milagres da Bíblia, é do pouco que vem o milagre. Vamos ver o que aconteceu? Versos 19 a 21 diz assim: E tendo mandado a multidão se assentar sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então aqui nós vemos, naquela época eles tinham o hábito de contar apenas os homens, mas essa multidão passava de 5.000 pessoas, porque além de 5 homens, haviam mulheres e muitas crianças também. E aí nós vemos a grandiosidade do milagre, que além de saciar a fome de todas essas pessoas, que provavelmente passava de 10.000 pessoas, ainda sobraram 12 cestos. E o interessante é o que sobrou era mais do que eles tinham inicialmente. Então, esse é um milagre que Jesus realizou e pode realizar hoje ainda. Você crê? Vamos lá? Vamos ler os versos 22 ao 30, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se e diziam: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: Vem, Pedro. E descendo Pedro do barco, andou sobre as águas para ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, ou reparando no vento forte, teve medo e começou a afundar, clamando e dizendo: Senhor, salva-me. Então aqui nós vemos
que os discípulos estavam ali no mar revolto, e quando Pedro, ele olhou para o sobrenatural, olhou para Jesus, ele andou sobre as águas, mas quando ele desviou um pouco o seu foco, quando ele olhou, reparou o vento, reparou as circunstâncias à sua volta, ele começou a afundar. A voz da dúvida tomou conta ali de Pedro. E aí ele olha novamente para Jesus e pede socorro. A gente tem que tomar muito cuidado para que as influências exteriores não nos contaminem, para que as outras vozes não gerem interferência no nosso ouvido espiritual. Nós temos que olhar firmemente, fixamente apenas para Jesus e deixar as circunstâncias. E muito interessante aqui é que Pedro, ele teve atitude. Pedro teve fé. E Pedro foi racional, porque quando ele ficou irracional, quando ele foi influenciado pelas suas emoções, ele afundou. Vamos ler o verso 31 ao 33, diz assim: E logo Jesus, estendendo a mão, segurou, dizendo: Homens de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Muito interessante aqui que os discípulos viram, o que eles viram foi algo surreal. E o adoraram e reconheceram como filhos de Deus. Os discípulos estavam maravilhados. Mais uma vez, tinham acabado de ver o milagre da multiplicação. Depois veio Jesus acalmando o vento, acalmando a tempestade. Versos 34 ao 36 diz assim: E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos aqueles que tocavam ficavam sãos. E muito interessante aqui, todos aqueles que chegavam perto de Jesus eram curados. Aqui entra uma questão muito importante, que as curas físicas, elas tipificam as curas espirituais. Jesus, ele quer te curar, não só das enfermidades físicas, mas das enfermidades espirituais. A principal cura é espiritual. Então, por exemplo, a cegueira representa aqueles que não enxergam a verdade, não enxergam Deus. Então, quando Jesus curava um cego físico, remetia a essa cegueira espiritual das pessoas que hoje não enxergam a verdade, não enxergam Deus, não enxergam Jesus. Quando Jesus curava a surdez, remete àquelas pessoas que não conseguem ouvir a voz do Espírito Santo. Se você tem essa dificuldade para ouvir a voz do Espírito, peça que o Senhor Jesus te cure dessa surdez espiritual. Quando Jesus curava os mudos, representa alguém que não fala da palavra, não prega, aqueles que não abrem a sua boca para profetizar a palavra. Nós precisamos falar a palavra, nós precisamos profetizar a palavra, ensinar a palavra. Quando Jesus curava os paralíticos, representa o que não pratica o ID, aquele que não calça as sandálias do Evangelho, não falam também de Jesus aonde quer que vá, seja no seu trabalho, seja na casa de um parente, seja na casa de um vizinho, aonde você for, nós temos que carregar a palavra conosco. Então, quando nós nos achegamos a Jesus, nós recebemos a cura de todos esses aspectos espirituais. Uma vez que você tem um encontro verdadeiro com Jesus, você viu a verdade, você ouve o Espírito Santo, você fala da palavra e você vai aonde Deus te mandar. Algumas curas físicas, elas podem acontecer, podem não acontecer, mas para tudo tem um propósito, no céu e na terra. Sempre nós vamos clamar pela cura, pelo milagre, mas a principal cura é
é a cura do espírito, a cura espiritual. Porque quando nós não estivermos mais nessa terra, a palavra diz que nosso corpo será glorificado e no céu. No céu, na Nova Jerusalém, que vai descer do céu na terra, não haverá mais tristeza, não haverá mais sofrimento, não haverá mais doenças, não haverá mais nada de ruim. Nada daquilo que nós vivenciamos de ruim aqui não haverá. Então, creia na palavra, leia e medite na palavra e receba ela no seu coração e pratique aquilo que Jesus nos ensinou. Tudo aquilo que Jesus fez, nós temos que fazer também, levar as boas novas do Evangelho a todas as pessoas, a todos aqueles que se achegarem até nós, porque Jesus manda as pessoas até nós e não é por acaso. Se você gostou deste estudo, compartilhe ele com mais uma pessoa. Não deixe de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. E eu te espero no próximo estudo. Aí nós vamos falar de Mateus, capítulo 15. Fiquem com Deus e até mais.